amigos e amigas, esse é o programa Argumento, que hoje vai abordar o tema Os Desafios do Municipalismo. Isso porque ocorreu recentemente aqui em Brasília o encontro da Frente Nacional de Prefeitos. E para abordar esse tema, o nosso convidado de hoje é o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, ex-governador daquele estado, a quem dou boas-vindas aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto, pelo convite, a cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Senado para tratar de um tema tão importante quanto o municipalismo. Quais são as dificuldades mais fundamentais do municipalismo hoje, para o senhor que inclusive se declarou agora como um senador municipalista? É verdade, Beto. Vejam só, na realidade a Constituição brasileira é uma Constituição singular entre tantas constituições pelo mundo, porque como somos uma federação, a federação é constituída de Estados-membros, Estados federados. Mas a nossa Constituição de 88, dando um passo adiante, e de maneira muito correta, a meu juízo, disse que também integra a federação o município. Sim. Então, no Brasil, são entes federados, os estados e os municípios que formam a União. Lamentavelmente, esse dispositivo, tão bem recebido, tão bem acolhido e vindo tão boa hora da nossa Constituição Cidadã, ele caiu um pouco no vazio, porque na prática, lamentavelmente, nós não estamos tendo um municipalismo verdadeiro no Brasil. O que há hoje é uma grande concentração de receitas, concentração de competências na esfera federal. Na verdade, não de hoje, vamos ser justos. É um processo que vem desde o tempo do regime militar. A Constituição tentou dar um fôlego, mas lamentavelmente não conseguiu. E o resultado hoje nós acompanhamos, inclusive nesse evento que você mencionou, do encontro da Frente Nacional dos Prefeitos. Os municípios em péssima situação financeira, com serviços públicos prestados com má qualidade, sem meios adequados para atenderem aos seus munícipes, aos seus cidadãos. Então nós temos de reverter isso. Essa pauta tem sido muito debatida aqui no Senado Federal, senador, para encontrar maneiras mais equilibradas de realmente promover uma federação baseada no municipalismo. A origem dessas dificuldades, por que não se revelam claramente onde é que elas estariam localizadas e por que não são superadas? Porque nós não temos ainda hoje no Brasil uma liderança política consolidada que tem de ser exercida pela presidência da República que diga, eu quero ajudar os municípios. E como ajuda os municípios? É simples, não é difícil. Rever o Pacto Federativo, é claro que é uma grande peça que deve ser refeita, mas existem atitudes isoladas que integram todo e que são muito simples. Por exemplo, não mais conceder benefícios fiscais com recursos destinados aos municípios. No momento que se concede um recurso fiscal, um incentivo, um benefício, com base no IPI ou no Imposto de Renda, nós estamos tirando recursos do Fundo de Participação dos municípios e dos estados. Isso prejudica. Então, são assuntos como estes, por exemplo, retirar parte da contribuição do PASEP, que estados e municípios têm de pagar a favor da União, rever o indexador das dívidas dos estados e dos municípios, são medidas que vão dar fôlego aos estados e especialmente aos municípios. Porque os municípios menores no Brasil, Minas tem 853 municípios. Deles, mais de 500 têm menos de 10 mil habitantes. Então, eles precisam de um fôlego financeiro através do Fundo de Participação dos municípios. Se no momento que a União aumenta a sua base de contribuição, com as contribuições sociais, basicamente o PIS e o CONFINS, e ainda concede benefício com o Imposto de Renda e com o IPI, é claro que os municípios vão ficar numa situação muito difícil, sem recursos para fazer frente às suas necessidades. Fica claro pela sua exposição que o problema está na esfera política totalmente. É claro, porque no momento que nós tivermos uma vontade política forte, uma liderança, porque aqui todos nós acompanhamos, telespectadores acompanham os debates pela TV Senado, não há um só senador que representa o seu estado que não seja também a favor dos seus municípios. Da mesma forma, tenho certeza, na Câmara dos Deputados. Então, a necessidade do Poder Executivo Federal ter essa sensibilidade para perceber algo que é do bom senso. Qual é essa sensibilidade? Perceber que quando há um problema, esse problema ele tem que ser resolvido aonde ele está, lá no município. E se ele é resolvido lá, ele é resolvido de modo descentralizado, ele vai ser resolvido de modo mais barato e mais rápido do que se for resolvido por Brasília, com uma estrutura muito maior, muito mais onerosa, muito mais pesada. Então, essa revisão dessa mentalidade centralizadora, que é típica do Brasil, aliás, por isso que eu não faço aqui críticas a B ou C. O Brasil sempre teve essa tendência centralizadora, desde a coroa portuguesa. Se aguardava sempre a decisão da corte, do imperador, depois do Rio de Janeiro, depois vamos ouvir
Brasília. Não, as nações que avançaram mais, que têm um grau maior de desenvolvimento do que o Brasil, elas têm estruturas locais mais fortes, onde a sociedade civil participa de maneira mais efetiva, onde os problemas são resolvidos de maneira, volto a dizer, mais rápida, mais célere e com muito mais economia. Agora, essa sociedade que o senhor menciona não tiveram experiências tão, digamos, negativas como um período muito longo de regime militar que arrefeceu a participação, inclusive municipal, mas de toda a sociedade. O senhor acreditaria numa solução de fundo para um problema que já concentra distorções quase que históricas, sem uma nova formatação através, por exemplo, de uma nova Constituição? Eu acho que sim, eu acho que não é necessário uma nova Constituição. A Constituição já dá os elementos. A Alemanha viveu uma situação muito pior do que nós. Ela enfrentou o nazismo, que não há nada pior na história da humanidade, enfrentou uma guerra mundial, 2 guerras, especialmente a segunda, e é uma federação que funciona muito bem, onde os municípios têm a sua autonomia e os estados também. E acaba de passar por um processo recente de fusão da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, com muito êxito, preservadas as autonomias. Então nós percebemos que nós precisamos aqui inventar a roda. Qual é o modelo da Austrália, da Índia, que são federações grandes, dos Estados Unidos, do Canadá, e percebemos que nós temos de apostar no poder local. Eu acho que a Constituição Federal já dá os insumos, dá os instrumentos. As modificações, elas podem ser por meio de leis ordinárias, leis complementares, mas o que tem de mudar de modo fundamental é a nossa cultura, é a sensibilidade da liderança política em acreditar nos municípios, saber que os municípios podem e devem agir. E, é claro, dar os meios para isso. Imagine que nós precisamos estamos municípios muito pequenos. Em Minas temos municípios com 1.000 habitantes, 1.200 habitantes, como em outros estados. E esses municípios têm que ter uma estrutura administrativa cedida em consórcio por municípios vizinhos, com a participação do Estado ou da própria União, para que eles tenham as condições técnicas e estruturais para pegar esse dinheiro, aplicar bem e melhorar os serviços públicos prestados a favor dos seus cidadãos. Para que essa mudança que o senhor está aí assinalando e apontando uma série de caminhos aconteça, o senhor imagina, então, que é possível apostar num fortalecimento político exclusivo do municipalismo sem a necessidade, portanto, de uma mudança constitucional? Acredito, até porque, volto a dizer, a Constituição já dá os caminhos. Ela é uma Constituição municipalista. Ela não foi implementada na sua vontade, no seu espírito e na sua essência. A palavra... plenitude. Exatamente, o senhor falou bem. O que a palavra que falta é descentralização e também confiança. Confiar nos gestores locais, confiar nos gestores regionais, acreditar que não só Brasília é capaz de fazer tudo, não. Nós temos realidades distintas no Brasil, nós temos que confiar nos gestores municipais e fortalecer o município no Brasil. Como fortalecer o municipalismo hoje? Primeiro passo, volto a dizer, é uma questão do Pacto Federativo, da questão tributária e financeira, dar meios financeiros para que os municípios enfrentem com condição razoável as suas necessidades. Porque hoje os municípios estão com dificuldade de pagar sua folha de pagamento. E não porque aumentaram nos servidores, porque houve uma queda nominal no valor dessas receitas, em razão da crise econômica e dos benefícios concedidos pela União com dinheiro dos municípios e dos estados. Então, isso é muito grave. Agora, ano que vem, temos eleições municipais. O senhor espera aí uma grande virada, uma grande surpresa em favor do municipalismo? Essa bandeira na esfera municipal sempre existiu. Eu acho que a grande sensibilidade, esses prefeitos todos que vão ser eleitos, que vão ser reeleitos, todos estariam unidos de maneira muito clara de não permitir mais tão somente a concessão de benefícios sem uma mudança do comportamento, volto a dizer, da cultura, da sensibilidade, da importância do municipalismo. Algumas alterações que são de fundo, que são estruturais, mas não necessariamente, como eu disse, na Constituição, mas que permitam a revisão do Pacto Federativo, atribuindo competências. Vou dar outro exemplo, se me permite. Questões relativas ao meio ambiente. Nós temos de identificar de maneira muito clara qual a competência em matéria ambiental, porque, do contrário, a União gasta, o Estado gasta, o município gasta, e há um conflito de competências. Eu disse meio ambiente, mas muitas vezes ocorre isso em saúde, ocorre em segurança, ocorre em transporte, ocorre em resíduos, em questão de abastecimento de água, que nós estamos vendo agora. Então, o Brasil ainda tem áreas cinzentas de competências que geram a distorções e a desperdícios. Tudo isso faz parte dessa revisão do Pacto Federativo, não na Constituição, mas na legislação infraordinária e, fundamentalmente, no comportamento dos governos e do Poder Legislativo e também do Judiciário. Muito bem, gostaria de agradecer aqui a participação
do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, ex-governador daquele estado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas ao nosso trabalho, na tela é uma forma de fazê-lo, 0800 61 22 11, ou se quiserem baixar para copiar esse programa, os outros programas da TV Senado, também na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo argumento. Tchau.